Bom, nós já falamos sobre o trânsito de Rahu e agora nós vamos falar sobre o trânsito de Ketu. Se Rahu são as nossas sombras projetadas para fora, Ketu são as nossas sombras projetadas para dentro. Então tá falando aqui sobre uma introspecção. Então vamos começar. Por ascendente, Ketu. Para o ascendente em Áries, é recomendado observar momentos onde o ego pode ficar um pouco inflado ou fora de controle, né? A gente está falando de um Ketu aqui que está no signo de Leão. E Leão é o nosso signo que fala sobre o ego, sobre a autoridade, sobre um lugar de status, né? Então, posicionamentos ou atitudes egoístas, por exemplo, que podem acabar falando mais alto durante esse trânsito, durante esses próximos 18 meses. Fala também sobre a reconexão com a sua ancestralidade, porque Ketu representa os nossos ancestrais. E a primeira nakshatra de Leão é Magha. E Magha é muito conectada aos Pitris, né? Que são os nossos ancestrais. Então, relacionamentos anteriores e coisas que precisam ser finalizadas. Isso tudo, tanto uma atitude mais egoísta quanto questões ancestrais, podem estar ligadas também aos filhos, né? Porque afinal a casa 5 para o ariano, né? É a casa 5, então está falando também sobre os filhos ou até a própria criatividade. E a criatividade em si pode ficar um pouco mais dark, né? Pode trazer inspirações vindas de um isolamento ou de um lugar muito introspectivo e muito quietinho. Para o ascendente em Touro, a sua casa é que pode se tornar o lugar onde você vai querer passar a maior parte do tempo nesses próximos 18 meses. Então, isso acontece porque o ambiente onde você mora acaba virando um lugar quase sagrado, já que lá você acaba encontrando a sua essência, encontrando o seu equilíbrio, encontrando o seu centro. Então, esse é o lugar onde você vai querer passar a maior parte do tempo. Mas é recomendado você não ficar tempo demais em casa, porque tudo que é exagerado acaba criando algum desequilíbrio em outro ponto. Então, se você passar muito tempo dentro de casa, você acaba vivendo menos experiências fora, e isso tudo acaba influenciando as outras áreas da sua vida. Bem, isso evita que também haja processos de adoecimento da mente, do corpo, já que se a gente fica muito tempo em casa, normalmente a gente faz pouca atividade física, e a gente sabe que a atividade física está muito ligado tanto com a regulação dos nossos hormônios, dos nossos humores, mas também com a regulação dos nossos processamentos mentais. Então, tem muito disso. A gente, através da atividade física, consegue trabalhar a nossa mente, né? É bem engraçado isso, mas já existem estudos que falam muito sobre isso. Então, evitam possíveis depressões, né? Uma possível depressão, desculpa, ou outras doenças que são relacionadas ao Pitta Dosha, na referência ayurvédica. Porque, principalmente nesses próximos 40 dias, onde Marte vai estar, por exemplo, passando em Leão e vai fazer uma conjunção junto com Ketu, Marte, Leão e Ketu, fogo, fogo, fogo. Então a gente tem ali uma possível fase onde a gente acaba desequilibrando muito o Pitta, e de repente fazer atividade física pode ajudar a regular esse Marte. Então vamos para o ascendente em Gêmeos. Para o ascendente em Gêmeos, traz habilidades de lidar melhor com o lugar interno. A comunicação interna tende a ser uma necessidade maior, porque Ketu vai estar em Leão, passando na sua casa 3, na casa 3 da Geminiana. Então aqui a gente está falando de uma comunicação, mas como é Ketu, a gente está falando de uma comunicação interna, né? Você pode se sentir um pouco mais intuitiva, e com isso podem surgir também alguns medos e receios que diminuem um pouco até o nível de coragem e de iniciativa. Então você pode acabar tendo um certo receio de tomar decisões, de tomar iniciativa, de agir. Questões antigas com irmãos ou amigos que são muito próximos podem aparecer para vocês resolverem, e isso pode envolver também fazer alguma viagem, né? Porque a casa 3 fala sobre viagens curtas. E é recomendado tomar cuidado com o que você deseja, porque Ketu vai estar passando por uma casa de Kama, né? Kama é um dos Purusharthas dentro da cultura védica e fala sobre prazeres, fala sobre você desfrutar da vida, fala muito sobre desejos, está muito conectado com os seus desejos.
Então, toma cuidado com o que você deseja e tenta diminuir um pouco as expectativas nesses próximos 18 meses, porque Erarro num signo que representa a cama, ou numa casa que representa a cama, que são prazeres, fica muito bem, mas Ketu tende a restringir isso um pouco, tende a diminuir. Então vamos diminuir um pouco as expectativas, os nossos desejos, pra gente acabar não se frustrando, tá bom? Para o ascendente em Câncer, gera uma intuição que é relacionada à família, né? Que pode ser sobre algum assunto passado ou antepassado. Então, pais, avós, bisavós, etc. A própria fala pode ficar mais seca ou ser até inexistente, já que para a canceriana, Ketu vai estar passando pela casa 2, que é a casa da fala, né? A casa da voz. Então, você pode não sentir muita vontade de sair conversando por aí e é totalmente normal. O discurso pode acabar sendo um posicionamento defensivo demais e é recomendado observar se as emoções estão mais afloradas e interferindo excessivamente nas suas decisões. É muito interessante a gente verificar que Ketu às vezes traz um posicionamento que é defensivo, porque a gente tem a impressão de que Ketu ele é introspectivo e ele é todo bonzinho, ele é todo passivo, mas na verdade não é que ele seja passivo, ele simplesmente não tem o mesmo posicionamento que Rahu, mas ele tem a mesma natureza de rebeldia. Então muitas vezes ele pode ouvir alguma coisa, ver alguma coisa, não concordar com aquilo e não falar nada, mesmo porque Rahu tem uma vontade de modificar a realidade. Colocando um pano de ilusão, é claro. Mas Ketu não tem esse desejo de modificar a realidade, mas ele tem uma vontade de se separar da realidade. Então, é um pouco diferente, mas existe ali uma noção de disruptura, né? Então, é isso. Para o ascendente em Leão, traz um desânimo e em relação aos objetivos de vida. Talvez as coisas pareçam não estar dando certo ou andando para frente, porque Ketu passando por Leão vai estar passando pelo seu ascendente. A primeira casa é uma casa de Dharma. Então, essa espécie de desânimo pede para ficar um pouco mais quietinho, para meditar e refletir sobre o que move você e para onde que você quer ir, né? Realmente, de verdade, lá no fundo, tirando a noção de status, de poder, dos recursos financeiros, o que essencialmente você quer fazer da sua vida, né? Qual que é o seu papel dentro dessa sociedade, desse mundo, desse planeta, do lugar onde você vive, com as pessoas com quem você convive. Essa espécie de desânimo, já passei essa parte, e para chegar lá, então, chegar nesse lugar futuro, do que você precisa se desapegar nesse momento. Como a gente está falando de Ketu em Leão, passando pelo ascendente, muitas vezes isso vai estar conectado com o ego, né? Alguma identificação, algum papel com o qual você se identifica, mas que de repente esse tempo já passou, né? Esse já não é mais o seu papel. Foi durante um tempo, foi muito importante, mas já não é mais. E aí você fica muito apegada àquela identificação. De repente pode ser um pai, de repente pode ser uma mãe, ou enfim, pode ser uma pessoa que cuida de outra pessoa e essa pessoa que a gente cuidava pode não precisar mais dos nossos cuidados. E a gente fica ali apegado, achando que vai estar sempre precisando ficar por perto. E nesse ponto a gente acaba extrapolando um pouco aquilo que a gente precisa fazer, a gente acaba se excedendo, né, no nosso papel, naquilo que a gente realmente tem como dharma, naquilo que a gente precisa exercer como natureza nossa, e a natureza nossa muda de acordo com o momento. Então a gente tem que sempre se atentar. Se você estiver, dependendo da dasha que você estiver vivendo, pode ser que o seu dharma também mude, né? Então é bem interessante. Bom, muitas vezes esse algo que precisa deixar para trás não é uma coisa externa a você, né, mas sim uma versão sua. Então o que você precisa deixar morrer para uma outra nova versão surgir, abrindo espaço para uma nova forma de viver. Para o ascendente em Virgem, traz uma reconexão com questões ancestrais e coisas do passado em geral. Por quê? Ketu vai estar passando pela 12ª casa da Virginiana. E a 12ª casa fala muito sobre desapego, temas sobre desapego, mas também pode trazer assuntos do passado.
Então, a intuição tende a ficar mais aguçada e por isso pode gerar um certo cansaço e uma sensação de que as suas energias estão sendo drenadas para algum lugar. E adivinha para onde vai, né? Com certeza é para Ketu. Pode conduzir para uma abordagem de desenvolvimento espiritual, já que Ketu é um indicador de moksha, de desapego, e na casa do próprio desapego, porque Ketu é o dono da 12ª casa, e está na 12ª casa. Então, aqui a gente tem uma grande confluência. Apresenta situações em que fazem refletir sobre o mundo espiritual e material e em toda essa dualidade como um todo. Então, principalmente traz também muitas oportunidades de meditar e refletir sobre esse eu e o final desse eu. Então, o que há além dele, né? O que há nesse lugar onde eu retiro todas as minhas identificações, o que fica, o que permanece. Bom, para a virginiana vai realmente trazer grandes processos de transformação e uma possibilidade de uma meditação que é profunda. Para ascendente em Libra, pode trazer alguma dificuldade financeira e na área de comunicação principalmente. Comunicação em massa é comunicação nas redes sociais. Então, por quê? Ketu tende a trazer desentendimentos, interrupções e enganos. Outro ponto que pode acontecer são desencontros e separações, ou reencontro com pessoas de quem você se desencontrou no passado. Então, você teve um desencontro ali com alguém lá no passado e essa pessoa volta para sua vida para vocês terminarem de resolver esses assuntos. Então, pode também gerar um descontentamento, um desencanto, uma espécie de uma desesperança com a vida, né? Com dinheiro e círculo de amigos, que conduz para refletir sobre o que é essencialmente importante nessa vida. Porque a casa 11, que é por onde Ketu vai estar passando para o ascendente em Libra, fala exatamente sobre isso, né? Sobre desejos, sobre sonhos de vida, sobre círculos de amigos, sobre network, sobre redes sociais. Então, vai haver ali uma espécie de desencanto por esses temas e esse desencanto leva você a refletir, mas o que tem mais além de tudo isso, né? O que mais tem ali para eu poder explorar, o que mais tem ali para eu poder viver, para eu poder experienciar. Para o ascendente em Escorpião, a área de trabalho pode ficar prejudicada com desentendimentos e desencontros, tanto de objetivos quanto na própria comunicação, porque Ketu vai estar passando pela casa 10. Não quer dizer que terá só problemas, na verdade a carreira ela pode ou acabar ficando em segundo plano nesse 1 ano e meio, por causa de um desencanto com o que você faz, e justamente por causa desse desencanto você acaba reformulando todos os seus objetivos de trabalho, seus objetivos de vida. Então, não quer dizer que você não vá trabalhar, mas pode ser que você tenha ali uma espécie de um processo de transformação naquilo que você faz, ou como você faz. E pode levar a uma mudança de objetivos, de profissão. Isso pode te reconectar, inclusive, com antigas amizades e relações antigas de trabalhos que você já fez, né? De outros papéis que você já exerceu e de uma maneira que você acaba por buscar ressignificar. Nossa, ficou escrito. De modo que você busque ressignificar tudo aquilo que você já fez um dia, né? De repente você faz aquilo que você já fez algum dia, mas de uma maneira diferente, né? Porque você é uma pessoa diferente. Então você vai trazer tudo isso para o que você fizer. Para o ascendente em Sagitário, tende a levar a encontrar novos mestres e professores e pode se isolar para mergulhar em algum conhecimento que conduza ao autoconhecimento. Então não é qualquer tipo de autoconhecimento, né? Não é qualquer tipo de conhecimento, não é como se fosse uma habilidade social, nem nada disso. Mas são conhecimentos que levam a pessoa a mergulhar fundo na própria existência. Então, pode acabar deixando de sair com amigos para estudar, meditar ou fazer uma peregrinação, por exemplo. Você pode acabar deixando a sua vida social um pouco mais quietinha para poder explorar melhor esse lugar, né? E uma separação natural das pessoas com quem você convivia, então acaba tendendo a ficar mais forte, você acaba tendendo a mergulhar realmente fundo, né, nesses estudos, nesse autoconhecimento e naturalmente, normalmente, as outras coisas, as outras áreas da vida acabam ficando em segundo plano.
Para o ascendente em Capricórnio, tende a desenvolver a necessidade de praticar a presença e autoobservação dos condicionamentos e padrões que vem fazendo repetidamente por vários anos. Então, alguns padrões podem ser mais fortes mesmo, e você enxergar quais são eles pode te acordar para uma mudança que é inevitável. E a casa 8 fala exatamente sobre isso, e Ketu na casa 8 também, né? Essa mudança pode conduzir a estudos que levem para que você acabe desvendando mais uma camada da sua existência de autoconhecimento, e assim infinitamente, porque a gente está sempre nessa jornada, né? Querendo nós ou não. Isso também pode estar conectado com algum conhecimento ou fato que aconteceu no passado e que agora você passa a meditar e refletir com uma maior profundidade sobre isso. A gente está falando aqui sobre uma espécie de ressignificação de novo, né? Onde você tem ali uma memória ou um trauma ou alguma angústia que você tem, e você passa a ressignificar tudo isso de uma forma diferente. Só que agora você tem um ambiente mais propício para isso, que é Ketu em Leão na sua casa 8, né? Trazendo para você uma oportunidade de fazer um processo de transformação, de repente através de uma purificação. Então não é algo muito agradável, não, mas é algo que realmente pode ser muito necessário, e no final dessa purificação pode trazer muitos benefícios. Para o ascendente em Aquário, a área de relacionamentos e parcerias de negócios podem ser afetadas com desentendimentos e desencontros que geram uma desmotivação desses relacionamentos, né? Como se você não tivesse lá muito afim mais. É recomendado, então, olhar para o quanto a sua percepção está alinhada com a realidade e tomar muito cuidado com os pensamentos e atitudes impulsivas, sem considerar os sentimentos e necessidades do parceiro. Sentimentos e necessidades dos outros, né, em geral. E aqui não só atitudes impulsivas, mas também atitudes separatistas, né? Quando você tem uma forma de ficar sempre muito isolada, né? De ficar num lugar onde você acaba se colocando em um lugar inalcançável, inacessível, né? Afinal, o relacionamento precisa dessa troca. Se você se coloca num lugar inacessível, a gente acaba não permitindo que haja, né, esse diálogo. Desse atrito pode nascer uma reconexão com a sua essência e do que é essencial para você, de algo divino que existe além dos outros e além de si mesma, né? Como eu te falei, esse desencanto que a gente acaba tendo às vezes com os relacionamentos levam a gente a ficar muito sozinho, né? E a gente querer se isolar realmente. E desse isolamento a gente acaba se reconectando com a nossa essência. E dessa reconexão a gente encontra ali algo muito bonito, né? Que vai além do outro, que é algo que existe além de nós, já é o outro, mas além do outro, que é algo divino. E para o ascendente em Peixes, podem surgir inimizades que nascem de coisas que você faz todos os dias. Então, são pessoas com quem você se encontra no cotidiano, pessoas com quem você trabalha, por exemplo, com pessoas com quem pessoas que você vê todos os dias, com quem você se relaciona todos os dias. Porque para Peixes, Ketu vai estar passando na casa 6, né? Que fala sobre rotina, mas também fala sobre obstáculos, fala sobre uma espécie de inimizade, né? Então é recomendado tomar cuidado com a própria rotina, com aquilo que você faz todos os dias, com a autodisciplina, não deixar que a sua disciplina fique descuidada, fique relaxada, né, para cuidar até da sua própria saúde e evitar adoecer por uma falta de autocuidado ou uma negligência com você mesma. O mesmo vale para a relação com os outros, que podem levar a uma negligência e possivelmente uma inimizade velada que pode se transformar de repente depois, no futuro, num desentendimento, numa separação ou num processo judicial, que também é tema dessa casa.